Olá, turma, tudo bem? Professor Ricardo Nogueira dando início à unidade 4, aula 1, Planos de Desenvolvimento no Brasil. Iniciamos então a nossa aula de hoje levando a vocês um pouco sobre os planos de desenvolvimento brasileiro e as experiências governamentais brasileiras. Um estudo desses planos permitirão a você verificar a importância do uso desses instrumentos no processo de modernização do Estado e de desenvolvimento da sociedade brasileira. Bom estudo a todos, conta comigo, vamos lá. Você sabia que os dois primeiros planos nacionais foram praticamente impostos à sociedade no momento político de fechamento do legislativo e da proibição do funcionamento dos partidos políticos, eliminando assim o debate do processo democrático a partir dessas duas instituições fundamentais ao processo democrático. Para vocês terem uma ideia, a Constituição de 1937 possuía uma feição nacionalista e intervencionista, ao contrário da orientação liberal da Constituição de 1891. Nesse momento, pensava-se em construir um forte Estado capitalista, centrado na presença do setor estatal e implementado pelo capital nacional no esforço de industrialização do Brasil. Ficou curioso? Então vamos investigar mais um pouquinho acerca desse assunto. Acompanhe comigo nos próximos slides no nosso PowerPoint. Bem, o plano especial foi instituído pelo Decreto-Lei número 1058, de 19 de janeiro de 1939, em plena vigência do Estado Novo. Tratava-se do primeiro plano quinquenal brasileiro que tinha como objetivos principais promover a criação de indústrias de base, como, por exemplo, a siderúrgica, a execução de obras públicas, assim como de promover a defesa nacional dos meios necessários à sustentação da ordem e da segurança nacional. O Plano Especial de Obras Públicas e o Aparelhamento da Defesa Nacional tiveram como características especiais: primeiro, a vinculação de verbas especiais que não interferisse no equilíbrio orçamentário, na criação de indústrias básicas e na execução de obras públicas, no aparelhamento da defesa nacional. Outro ponto importante a destacar é a elaboração de orçamentos especiais e paralelos ao orçamento ordinário, finalizando a adoção de um sistema cambial flexível, que pudesse favorecer a execução de contratos e a total utilização dessas verbas aprovadas sem obediência cabal ao Código de Contabilidade. No setor da indústria de base, durante esse período, foram criados 2 empreendimentos que receberam dotações orçamentárias maciças nos últimos 5 exercícios desse referido plano. Foram a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a FNM, é a Fábrica Nacional de Motores. Esse plano de obras e equipamentos, o famoso POI, foi criado através do Decreto-Lei número 6.144, de 29 de dezembro de 1943, que teve uma duração de 2 anos, sendo este alterado em 1945, com a deposição do então presidente Vargas, e extinto em 1946, no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, que durou de 46 a 50. O objetivo fundamental do plano de obras era o de garantir, pela elaboração de um orçamento especial, a realização de obras públicas, consideradas à época prioritárias, além de incentivar a indústria básica. Na prática, comportou-se como uma extensão do plano especial, inclusive no que se refere às suas realizações. Por outro lado, 2 anos de política liberal consumiram integralmente as reservas nacionais de ouro e de divisas acumuladas no período de 40 a 45. Um outro plano importante foi o Plano SALT, um plano que foi uma tentativa de coordenação dos gastos públicos. Ele foi instituído pela Lei número 1102 e possuía um caráter plurissetorial.
Ele entrou em execução em mais ou menos 1949, na fase final do governo de Dutra. Ou seja, dos 5 anos previstos no plano, só 2, 45 a 50, foram cumpridos pelo governo que o instituiu sob a coordenação do DASP. Foi a primeira tentativa de incorporar a iniciativa privada por meios de estímulos de financiamento para dar suporte ao planejamento de natureza econômica. Porém, ele não indicava metas a serem cumpridas pelo setor privado, deixando essa lacuna. Todavia, como o plano constituiu-se numa realidade puramente teórica, sem nenhuma eficácia executiva, sendo talvez o mais espetacular desastre nas tentativas de planificação do Brasil, segundo o autor Souza, 1968, citado por Yamin, 1977. O plano do SALT circunscrevia-se a 4 setores básicos: saúde, alimentação, transporte e energia. Já o plano de metas foi a primeira experiência efetiva do planejamento governamental. Ele foi criado num programa de reaparelhamento econômico e fomento da economia nacional, em novembro de 1951, mais ou menos. Um ano antes de criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, em 1952. Foi criada nessa época uma comissão mista entre Brasil e Estados Unidos para o desenvolvimento econômico, foco esse nos setores de transporte e energia, além, é claro, de incluir exaustivos estudos da então conjuntura econômica brasileira. Nessa época foram feitos estudos sobre a economia brasileira, realizado pelo Grupo Misto BNDE-CEPAL, que era o Centro de Estudo para a América Latina, que veio a exercer significativa influência nas diretrizes de programas e de desenvolvimento. Todavia, o plano em questão não conseguiria desvincular-se de sua origem política e, em consequência, estaria predestinado a um longo debate se submetido ao então Congresso Nacional. Nessa época foi criado o Conselho de Desenvolvimento, em 1956, cujo produto foi o Plano de Desenvolvimento Econômico, com 30 metas em 4 setores e que depois foi incorporado ao Plano de Metas. Esse Plano de Metas foi um caso bem-sucedido de ação planejada do Estado brasileiro. Porém, não havia o necessário relacionamento e integração entre as ações setoriais devido à ausência de uma coordenação geral e a precariedade do sistema financeiro do plano que levaram o governo a emitir papel moeda para financiar as ações, sem o referido lastro, né? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Jânio Quadros herdou na época a presidência da República com um crescimento médio na ordem de 7% do nosso PIB, relativo à execução do plano de metas que deu-se entre 56 a 61. Todavia, encontrou uma inflação na casa dos 180%. Ele então preferiu criar uma Comissão Nacional de Planejamento, que ficou conhecido como COPLAN, desconsiderando a existência do Conselho de Desenvolvimento instituído no governo Juscelino. Uma das inovações importantes, como resultado de encontro dos governadores, seria a pressão dos estados para participar efetivamente da elaboração do plano, ao contrário das práticas não participativas dos planos anteriores. Durante o regime parlamentarista, após a renúncia do então presidente Jânio Quadros, em 61, foi criado o cargo de ministro extraordinário para o planejamento, através do então decreto 1422, de 27 de dezembro de 1962, sendo designado para o posto o economista Celso Furtado. Pouco antes do término do regime parlamentarista, foi anunciado em 31 de dezembro de 62
o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Plano Trienal. Souza, 1984, relata, ao analisar o planejamento do Brasil do ponto de vista institucional, que até então o planejamento era concebido como uma atividade de assessoria e os organismos criados para tal fim obedeciam a esse propósito. Contrariando essa disposição, o governo João Goulart concebeu a figura do ministro extraordinário com poderes de coordenação geral, visto que no plano anterior tivemos esse problema. Em síntese, podemos dizer que o Plano Trienal não alcançou realmente os seus objetivos de promover o desenvolvimento e vencer a inflação, mas a sua contribuição foi ponderável na parte que ele se propôs a intensificar o esforço do planejamento no Brasil. Se você ficou interessado, vocês podem, a partir do nosso caderno digital, aprofundar mais essa leitura, visto que esta aula, simplesmente nós destacamos os principais pontos para a reflexão futura. Vamos agora abordar o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, e o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social. O Plano de Ação Econômica foi concebido no primeiro governo após o golpe militar de 1964, no mandato do então general Carlos Castelo Branco, de 64 a 67. Para o autor Matos, 2002, o PAEG assumiu uma posição menos reformista, com traços predominantemente liberais e proposta de caráter ortodoxo, mas sem adotar interferência governamental na economia, justificando assim a ação estatal contida no plano a partir das deficiências do sistema de preços, que buscou, primeiro, acelerar o ritmo do crescimento. Para isso, seria necessário reduzir a taxa de elevação dos preços, que chegou a atingir o índice de cerca de 80% no ano de 1963. Também tentou diminuir, via investimento, as desigualdades de renda das regiões Norte e Nordeste e também corrigir a tendência de déficit sem controle das contas externas, incentivando as exportações. Buscou ainda assegurar por meio de investimentos oportunidade de emprego à mão de obra existente. O governo de Castelo Branco redefiniu as políticas econômicas financeiras de ordem monetária, bancária, tributária e cambial, com estímulos à construção civil e à criação do Banco Nacional de Habitação, o famoso BNH, e criou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que tinha como objetivo básico acompanhar as ações propostas dos planos de governo. Durante a execução do PAEG, houve uma redução da inflação, mas não tão expressiva como estimava o plano então. E tampouco se conseguiu que a economia alcançasse altas taxas de crescimento. Próximo ao término do governo de Castelo Branco, o IPEA elaborou um plano decenal de desenvolvimento econômico e social para o período de 67 a 1976. A partir de um diagnóstico amplo, o plano decenal consistia na elaboração de um modelo global para a economia brasileira, na fixação dos objetivos de crescimento e, por fim, em proposições de ações setoriais. Contudo, esse plano não chegou a ser implementado, mas serviu como subsídio à formulação do Programa Estratégico de Desenvolvimento, o PED. Vamos agora abordar o que foi esse PED, o Plano Estratégico de Desenvolvimento. O Plano Estratégico de Desenvolvimento foi executado entre 1968 e 1970, durante o governo do então general Costa e Silva. O PED localizava-se num período em que dispositivos constitucionais, combinados com o Ato Institucional número 5, agiram fortemente contra os fundamentos da democracia. O PED colocava as diretrizes principais, baseadas em quê? No fortalecimento do setor privado, nos investimentos em infraestrutura e no aumento da capacidade de compra do consumidor nacional, visando com isso acelerar
o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que se buscava a redução da inflação. Como complemento ao PED, foi instituído o primeiro orçamento plurianual de investimentos, com a vigência entre 68 e 1970, dando ao orçamento um caráter programático articulado ao plano de governo. Esse primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, conhecido como PND, foi executado durante os 2 últimos governos do General Médici, entre os anos de 1972 a 1974, justamente com o segundo orçamento plurianual de investimentos, implantado no período conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, onde a taxa média de 11,2% ao ano de crescimento entre os idos de 68 a 63. O primeiro PND tinha como objetivo maior transformar o Brasil em uma potência mundial. Para tanto, investiram em setores dinâmicos da economia, fortalecendo a empresa nacional, promovendo o ingresso do país na área nuclear, por exemplo, com advindo da usina de Angra dos Reis, tentar aumentar os gastos em pesquisas e investimentos na área espacial, entre outros investimentos, foram direcionados à construção de hidrelétricas, ao desenvolvimento de ações em mineração e comunicações, como forma de obter a então autonomia de insumos básicos numa situação de escassez energética provocada pela crise do petróleo de 1973. No sentido de tentar se diminuir o desequilíbrio das contas externas, surgiu então o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND2, que preconizava o esforço, a substituição de importações e a diversificação das exportações. Com relação à industrialização brasileira, foi deslocada a prioridade concedida ao primeiro PND ao setor de bens de consumo duráveis, para o segundo produtor de meios de produção, especialmente para a siderurgia, indústria de máquinas e fertilizantes. A maior parte do financiamento para os empreendimentos produtivos deveria vir dos setores externos, aumentando em consequência o volume da dívida externa. Em seu âmbito, seriam desenvolvidos 2 planos básicos de desenvolvimento científico e tecnológico e o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação. O mercado nacional de microcomputadores foi reservado às indústrias de informática estabelecidas no país, ou seja, fortalecendo o desenvolvimento da indústria nacional. Segmento. Almeida, 2004, assinala que a economia brasileira conheceu ao longo do período de baixo crescimento, com inflação alta, relativa a uma fase que vai do final do governo militar, do então general João Batista Figueiredo, em 1984, passando pelo governo de José Sarney, de 85 a 1989, que representava o processo de transição democrática. Esse período, denominado de a década perdida, termina com os 2 mandatos do presidente Fernando Collor de Mello, que foi de 90 a 92, interrompido pelo impeachment, ocorrido em 1992, setembro de 1992, seguidos de 2 anos do presidente Itamar, que concluiu em 1994 o primeiro governo civil eleito desde o governo militar. Podemos verificar que a dívida externa brasileira passou dos então 6,2 bilhões em 1970 para 64,2 bilhões em 1982. E a renda per capita encontrava-se em 94 no mesmo nível registrado em 1980. No início do mandato do governo general Figueiredo, em março de 1979, os juros da dívida externa brasileira representavam 67% das receitas de exportação. Durante esse período, o país conheceu 6 planos de estabilização econômica concentrados no combate à inflação, com duração média de 18 meses cada um deles. Destacando-se o Plano Cruzado, ocorrido em fevereiro de 1986, o Plano Cruzado 2, em novembro de 1986, o Plano Bresser, em junho de 87, o
Plano Verão em janeiro de 89, o Plano Collor 1 em março de 90 e o Plano Collor 2 em fevereiro de 91. Por fim, o Plano Real foi implantado progressivamente a partir de dezembro de 1993 e finalizando a medida da troca do então meio circulante em junho de 1994. Ao contrário dos 6 planos anteriores, o Plano Real obteve a estabilidade econômica perseguida e promoveu as condições necessárias à retomada do planejamento governamental. Resumindo, o Brasil conheceu entre as décadas de 50 a 70 altas taxas de crescimento econômico, o qual veio acompanhado de um acelerado aumento populacional, especialmente no contingente urbano. O rápido processo de industrialização do país e a necessidade de reduzir o desequilíbrio de renda entre as pessoas e regiões, entre outros fatores, suscitaram a administração federal utilizar-se do planejamento como um processo contínuo, institucionalizado e integrado à definição de políticas públicas e de ordenação da ação governamental. Vimos então os principais planos econômicos sobre o preferencial olhar institucional administrativo, formulando durante o período. Turma, para finalizarmos, eu fiz uma pesquisa na internet e nos próximos slides podemos ver um resumo da nossa história no que tange aos planos e os seus principais atores. Em resumo, ultrapassa os governos abordados no caderno digital, porém é importante em nível de atualização. Então aí abordaremos o planejamento do Brasil desde 1830, 1909, 1920, 1934, 1938, de 47 a 48, de 52, 56, 62, 64, 67, 70, 75, 88, 91, 2011, 2007, 2010, até os 2 últimos governos de Lula e Dilma. Esse material encontra-se na nossa aula disponível no PowerPoint e complementado por leituras adicionais. A todos, bom estudo e até a próxima aula.